Aê! Estamos ao vivo mais uma vez de novo e a galera grita! Muito bem, Mochiori Podcast, episódio 100, diretamente de Toyohashi, ao vivaço, celebrando aqui 5 anos da Nabecast, no primeiro encontro de brasileiros ouvintes de podcast. A galera grita! Muito bem, série Reflexão, a gente está no quinto episódio, no quinto encontro da série. Nós fizemos 4 encontros online, agora está aqui no encontro presencial. A gente comeu muito gostosinho, pizzas da JBJ Pães, cafezinhos e cappuccinos da Roasting for You. E tudo isso chega até você graças à livraria Upstage no Japão. Muito bem. A gente quer agradecer uma galera que está permitindo que tudo isso aconteça. Agradecimentos à ONG Sabja, ao Projeto Tsuru, Tsunago, Projeto Chocho, a própria Vida Nova Toyohashi que liberou o prédio aqui para a gente fazer. Quem mais que falta? Projeto Chocho. E agradecimento a você, ouvinte, que está acompanhando aí no Spotify, que está acompanhando no YouTube. Oi, gente do YouTube. Que está acompanhando no Facebook ou nos cortes do podcast. E a galera que está presente que diz... Muito bem, a galera fazendo história. Gente, hoje o tema é... Será que está tudo bem? Ou só parece que está? A gente está disfarçando... E não está tudo bem, não. A gente vai conversar sobre famílias saudáveis, famílias funcionais e famílias disfuncionais. E para ajudar a gente nesse rolê hoje, a gente tem o psicólogo de plantão, Mr. Irineu Jó. Olá, bem-vindo. Olá, gente. Olá. Ele está tímido, gente, ele está tímido. Muito bem. Aqui a galera já te conheceu, mas a galera que está no YouTube, ou mesmo a galera que está ouvindo nos agregadores de podcast, eventualmente pode não lhe conhecer. Então eu queria pedir a gentileza de você se apresentar, o que você estudou, se você come arroz e feijão com feijão por cima ou por baixo, que são um problema, é biscoito ou bolacha, tem coisas que são dilema. Bom, meu nome é Irineu, sou psicólogo, como foi falado, eu trabalho pela NPO Sabja. Então, se alguém estiver precisando de atendimento psicológico, se a gente estiver meio doido, meu passado... É só marcar um atendimento psicológico que nós estamos ali para conversar, bater aquele papinho. E vamos falar um pouco sobre esse tema aí, né? Família disfuncional, família funcional. Será que você vai se encaixar em algum lado aí? Vamos descobrir, né? A gente gosta de começar os podcasts definindo os termos, né? Porque aí para todo mundo fica na mesma sintonia, fica mais fácil. Por família, a gente vai entender que existe uma gama de famílias, porque a família tradicional, papai, mamãe, filhos, só que tem famílias, casal, que um dos dois são estéreis e não tem filhos, a gente tem viúvos e viúvas, a gente tem pais adotivos, filhos adotivos, a gente tem crianças que foram criados pela avó, a gente tem filhos que foram criados pelos tios porque o pai veio para o Japão. Então, entenda a família de uma maneira um pouco mais ampla. E a gente vai dentro desse conceito de papai, mamãe e filho, vovó e filho, pai adotivo, filho adotivo, vó com neto. Nesse contexto, como a família pode ser funcional ou disfuncional? Aí, nesse sentido, eu acho que a primeira pergunta que fica, já partindo do pressuposto que a gente entendeu que é família, que raio que é esse negócio de funcional e disfuncional? Por onde eu começo, né? Primeiro, família funcional, disfuncional, qual que vota aí? Qual que vocês querem saber primeiro? Funcional, disfuncional? Ok, então vamos começar pela família funcional. O que é uma família funcional? Uma família que funciona. É muito simples, né? O que é uma família funcional? É aquela família que está tudo certo. Não é que está tudo certo, mas realmente é aquela família... Eu vou falar de uma maneira muito tranquila e clara aqui com vocês, tá bom? O que é a família funcional? É a família que funciona. É a família perfeita? Não. Mas é a família que ela tem capacidade de ser resiliente, é a família que há uma cooperação entre os membros, entre os seus pares, é uma família que propicia, que cria um ambiente familiar para que esses pares, né, os filhos, a esposa, o marido, os agregados, né, que fazem parte desse corpo familiar, possam crescer, possam se desenvolver psicologicamente, emocionalmente, socialmente, financeiramente, né, e socialmente, né? Então, família funcional, de maneira muito básica, mas o básico, simples, não simplório, é isso. É uma família que propicia um canteiro onde todos possam crescer, onde há respeito, onde há maturidade, onde há essa compreensão.
E a gente pode depois estar falando mais sobre isso, mas basicamente família funcional é isso, um lugar de crescimento saudável. Legal, um lugar de crescimento saudável. Eu vou trazer aqui de novo a história do Martin Luther King, que o Martin Luther King ele tinha um mundo real, que era um mundo que ele tinha que lidar com esse mundo todo dia, e tinha um mundo ideal. E eu vou considerar a ideia de que essa família que é um canteiro saudável para a gente crescer e florescer, seja um mundo ideal. Considerando que a gente sempre percebe no dia a dia que ninguém é perfeito e que a lei de Murphy sempre funciona, se tem que alguma coisa dá errado, sempre dá errado, o pão sempre a manteiga cai para baixo, então é de se esperar, e quando a gente olha para as famílias, que muitas coisas dão errado numa família que tem esse sonho de ser uma família funcional e saudável. Aí a minha curiosidade aqui é quais coisas podem dar errado. E a gente explorar um pouquinho disso para começar a fazer, de repente, uma análise, já que a série Reflexão tem a intenção da gente ter referências para olhar para dentro de si, para como é que foi o ano da família. Seria legal a gente pensar um pouquinho o que pode dar errado para, de repente, a gente se identificar e perceber se está tudo bem ou não e se a nossa família está sendo esse canteiro saudável, né, para a gente crescer e florescer. Legal, Carlinhos. Para a gente falar do que pode dar errado, a gente tem que talvez responder o que é a família disfuncional. Né? O que é essa família disfuncional? Família disfuncional é aquela família que é o contrário. Né? Se tem um canteiro saudável, onde tem um adubo, onde tem a água ali para poder crescer esses membros, a família disfuncional não tem esse canteiro. É aquela família que, em vez de produzir harmonia, produz desarmonia. Aquela família onde que, não tem afetos, não tem sentimentos, não se aparece. Se tem, não se aparece. Né? Esse lugar que não há o desenvolvimento. Que não há um desenvolvimento saudável, é um lugar de dor, de sofrimento, né? E é marcado por vários comportamentos. Vamos dizer que aí talvez a gente comece a responder a sua pergunta. Então, família disfuncional seria o contrário, realmente, né? Esse lugar de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza. Um lugar onde não há o entendimento, um lugar onde não há o respeito, não há a resiliência. Né? Então, um lugar que não tem essas pequenas características, não tem como a família crescer. Não tem como a família crescer psicologicamente. Não tem aceitação, muitas vezes. Né? Nós não somos aceitos, nós não somos respeitados. Né? E quando eu falo aceito e respeitado, desde crianças. Porque é muito fácil a gente respeitar o marido, a esposa, uma pessoa de fora, mas e os filhos? Os filhos também fazem parte dessa família, então precisam ser respeitados. Então, família disfuncional é onde tem essa consistência negativa, onde não há o canteiro, onde não há água, onde não há um canteiro, onde não há terra, onde não há água, nada cresce, ok? Seria interessante a gente passar por algumas características para a gente começar a estimular o diálogo. E a ideia aqui é, a partir da exposição dele agora, a gente poder abrir para que vocês participem. Ele vai meio que mostrar um pouco o cenário e a gente vai abrir para que vocês façam perguntas. Eu sei que algumas pessoas vão se sentir constrangidas de vir até aqui o nosso querido Mocofrone, mas aqueles que forem ousados e quiserem chegar até o microfone, dizer o seu nome e a cidade de onde está falando, serão bem-vindos, tá bom? E aí a gente participa para que aí não fique só unilateral, né? Nos 4 encontros virtuais a galera tinha que digitar ali no chat do YouTube e a gente queria dessa vez dar a oportunidade de vocês perguntarem. Então, teve curiosidade, teve dúvida, não se sintam constrangidos, né? Fale um de cada vez. Estou vendo aqui que tem muita pessoa já de mão levantada querendo falar. A segunda ali está morrendo de vontade. Com a sua pergunta, guarda aí que já faz. Muito bem. Manda lá, meu querido. Quais possíveis características de uma família disfuncional? Acho que foi um dos temas, né? Comunicação que não é efetiva, né? Falta de comunicação. A gente fala em diálogo, né? Diálogo é uma capacidade de você se comunicar com uma pessoa, conversar, bate-bola, você e o outro. Mas tem pessoas que têm a capacidade de fazer o monólogo, né? Conversa consigo mesmo. Isso é fantástico também, né? Ainda não consegui. Mas a comunicação é muito importante na vida familiar. Porque até nos bastidores a gente estava falando e conversando, né? E surgiu sobre essa questão, né? As pessoas hoje têm se calado dentro da família, tem ficado no seu cantinho, no seu mundinho,
Principalmente as mulheres, desculpa, não sou preconceituosa, não sou machista aqui não, mas as mulheres fazem isso. Querem que os maridos olhem para elas e elas... O que eu estou pensando? É difícil, né? Mas isso acontece? Não, claro que não, né? Não responda, por favor. Mas a comunicação era muito importante dentro do lar, dentro da família, dentro desse aspecto, não só dentro da família, em qualquer ambiente, em qualquer local, mas principalmente dentro da família. Se eu não comunicar o que eu quero, como que o outro vai saber? Então, eu preciso falar. Então, esse é um dos pontos que se pega muito dentro das famílias disfuncionais. Não há essa comunicação, e quando há uma comunicação distorcida, eu não sei o que o outro quer. Eu não sei o que o outro está pensando. Ainda não consegui ler pensamentos, né? E se há um diálogo muito superficial, que não existe. Onde que está o negócio? Está aí. Aí aonde? Aí, em algum lugar, né? Então, assim, e dentro do diálogo ainda há muitas críticas. E não são críticas construtivas, como a gente vê, né, na filosofia, principalmente, mas são críticas realmente de rebaixamentos, de diminuição, críticas que te colocam para baixo, né? Sarcasmo, né? Então, acho que só de a gente falar sobre isso, né, falta de comunicação, sarcasmo, críticas desconstrutivas, né, a gente já começa a... Opa, será que eu vim dessa família? Né? E todos nós, acho que em algum momento, se a gente pensar, se a gente buscar na nossa imagem, naquelas fotografias que estão na nossa memória, a gente vai ver que talvez lá na nossa família, a gente talvez veio dessa família, né? O momento em que eu percebi mais claramente o quanto a palavra pode ferir e fazer um estrago foi quando eu me aproximei de uma galera que trabalha com direitos humanos. E eu descobri que no Brasil, violência doméstica, um dos tipos de violência doméstica é violência psicológica. E quando você vai tentar entender o que é isso, é justamente esse negócio, no caso da lei do Brasil, é a violência doméstica protegendo a mulher, muitas vezes da atuação masculina. E aí você vai ver os casos, né, quando tem os relatos de exemplo, sua burra, você não faz nada direito, você não sei o quê. E o negócio é tão sério que precisou entrar numa lei e isso ser tipificado como crime, como violência, para a gente ter a consciência de quanto que esse tipo de palavra é destrutiva. Mas, agora, abrindo para todo mundo, a gente pode fazer isso com o idoso, a gente pode fazer isso com a criança, a gente pode fazer isso com o marido, com a mulher, com o namorado, com o noivo, com a noiva. Sim, correto. Não vou falar da pessoa, mas é um caso, né? A gente tem vários casos, mas até pegando o que você falou. Uma mulher, então você vê que a situação dela é uma situação difícil, passou pelo divórcio, hoje ela teve caso de polícia, então toda uma situação muito crítica. E aí, conversando com ela, no atendimento, ela passou por isso. Ela falou que a mãe, né, então ela veio dessa família disfuncional, e que a mãe olhava para ela e dizia: você é muito magra, você é muito feia, você é muito burra, nenhum homem vai te querer, e se te querer não vai ser apenas para sexo. Então, isso ela ouvia todos os dias. Então ela passou por 4 relacionamentos, nenhum deu certo, né, todos relacionamentos agressivos. Foi aquilo que o Carlinhos falou. Quanto as palavras nos machucam, quanto as palavras nos ferem. A palavra realmente tem esse poder, esse peso. E, por outro lado, também da mesma coisa, né? A gente pode fazer esse contraponto, né? Se dentro da família disfuncional essas palavras podem agredir, machucar, ferir. Como eu falei, quando a gente lembra, quando a gente fala em memórias, a gente pensa em uma foto, porque a gente não lembra palavras. Quando a gente sofre uma agressão, seja ela física, emocional, qualquer tipo de agressão, gera um sentimento. Esse sentimento é registrado como uma foto. Naquele momento, você é magra demais, mas há um contexto ali. E aí ele gerou uma fotografia, que é registrado. E a gente começa a lembrar disso em algumas situações. E a gente começa a se diminuir. Então a gente lembra por fotos. Dentro da nossa cabeça, das nossas memórias, da nossa mente, é cheia de fotografias com sentimentos. E isso machuca. Isso machuca muito. Essa paciente, né, ela passou por vários casamentos justamente porque a sua mãe, não cabe a gente julgar, talvez uma pessoa assim, talvez veja uma história triste também, né? Então a gente vê que dos pontos também das famílias disfuncionais justamente que reproduzem, tende a reproduzir esses comportamentos. E a gente fala, então o abusador também já foi abusado?
Na maioria das vezes, sim, porque o contexto molda o nosso caráter. A família é esse contexto. A família é esse primeiro contexto, essa primeira escola social. Então, se as famílias disfuncionais são tão destrutivas, essas palavras dentro dessa família machucam, ferem, colocam marcas. E, por outro lado, como eu falei, as famílias funcionais têm esse poder de mudar histórias. Você é lindo, você é maravilhoso, você é capaz, você pode. Assim. Eu estava conversando, é interessante, né? As conversas é muito legal. A gente estava conversando ali também, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a sociedade hoje, como é importante a saúde mental. E se a gente olha para a sociedade, vocês já pararam para se perguntar quem que adoece a sociedade? A sociedade é composta por quem? Pessoas. E essas pessoas são compostas por sociedades, micro-sociedades, que são as famílias. E se a sociedade está doente, quem que adoece essa sociedade? A família. Então, a gente pode, essa reflexão de hoje aqui acho que é muito importante. Como está a minha família? Estou transmitindo palavras que colocam os meus filhos para cima ou estou trazendo palavras que diminuem? Porque isso faz realmente diferença, isso marca muito. Do que a gente já falou até aqui, tem pergunta, tem consideração? Venha, fotógrafa. Você é fotógrafa, você não tem vergonha, não. Você é livre e espontânea pressão. Venha. Yeah! Diga seu nome e exponha a sua consideração ou pergunta. Boa noite, meu nome é Amanda, sou fotógrafa, vim de Randa e eu queria perguntar se a tecnologia, com a tecnologia atual, assim, tipo as crianças passando mais tempo no celular, essas coisas, internet, influencia muito em criar mais famílias disfuncionais? Não sei. Pergunta difícil, né? Posso responder? Essa eu não esperava, né? Também era um tema que a gente estava conversando aí fora, aí atrás. Olha que legal, né? Quanta coisa interessante. Cada época tem os seus valores, cada época tem as suas situações, né? Então a gente falou, a minha época, a gente ouviu isso, né? Quem nunca falou, na minha época que era bom, na minha época era melhor. Todas as épocas são boas, todas as épocas são ruins. Claro que nos dias atuais a tecnologia ela tem tomado uma proporção muito grande, né? Então assim eu vejo que nós estamos perdidos. Ela chegou muito rápido e a gente não sabe o que fazer com todas essas informações. As coisas estão mudando muito rápido. E sim, pode influenciar, sim, né? Dentro do contexto das famílias disfuncionais, você vê 5 pessoas, cada uma num canto da casa, no cômodo, no seu quarto, e se comunicando. Oi, pai, a janta já está... Oi, não, pai, não. Oi, mãe, a janta já está pronta? Tá, pode vir. Por mensagens. Verdade? Vocês acreditam nisso? Como que vocês sabem? Não responda, né? Mas, sim, Amanda, pode influenciar. O quanto pode influenciar, de que forma pode influenciar, ainda a gente é novo isso, mas tudo influencia nas famílias. Legal. Tinha mais gente com mão levantada. Venha. Vai ter que vir aqui. Vem. É bom que com a roupa branca, o melhor contraste do vermelho, fica mais legal. Boa noite a todos. Eu sou a Érica, presidente do Sabja. Queria agradecer o convite do Carlinhos. Eu conheci o Carlinhos no podcast de violência doméstica que a gente fez com o Instituto Maria da Penha muito tempo atrás. E eu acho interessante, eu vim conversando com o Irineu no caminho sobre o que é uma família disfuncional. Como que a gente consegue identificar isso? Porque eu acho que a maioria de todos nós que estamos aqui talvez esteja numa família disfuncional e não identificou. Ou talvez esteja numa família funcional e não tem ideia do que é uma família disfuncional. Eu, por exemplo, eu venho de uma família que ela não é perfeita, mas ela é uma família que me empoderou muito. Que eu chegava para o meu pai e falava, pai, tem um negócio para falar. E ele parava tudo que ele estava fazendo. Ele estava lendo, estudando. Meu pai advogado estava trabalhando. Ele fechava o livro, abaixava e olhava no meu olho e falava, fala, filha. Então, isso daí, eu achava que esse era o normal de todas as famílias. E aí, quando eu entrei no Sabja, eu levei um susto quando eu vi que as famílias
tem isso que o Irineu falou, não há diálogo, elas não funcionam, não tem carinho. E no Japão, essa parte do diálogo eu vi que ficou muito mais longe por conta do idioma. Às vezes a criança fala japonês e os pais não falam. Então, eu percebi uma série de problemas e eu fui entender o que é uma família disfuncional aí. E aí, eu conversando com o Irineu, e eu falando assim, nossa, mas será que a gente vai ter material para falar sobre isso? Como que a gente vai abordar esse assunto? Então, eu achei interessante a colocação do Irineu e da fotógrafa, que ela trouxe para os tempos atuais, tudo, para o cotidiano do nosso dia a dia, que a abordagem desse tema é importante. E a gente, às vezes, não está preparado para isso e não tem muita qualificação, muito olhar para ver isso. Ou na correria do dia a dia, a gente não está vendo o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, eu quero só agradecer pelas palavras, pelo tempo disponível e falar parabéns, Carlinhos, pela abordagem do tema. Foi muito legal, muito bom mesmo. Legal, gente, mais mãozinhas levantadas? Tem. Vamos de lá para cá. Deixar o menino falar também. Venha, menino. Você não era o cartomante lá da Fé do Brasil, não? Cartomante não. Só a esposa vai entender. Quem não foi na Fé do Brasil não vai pegar essa subliminar. Marketing Wizards Hideki de Hamamatsu. Eu queria abordar exatamente o contrário que o Dr. Irineu falou. Família que não se fala. Mas eu vejo também que existe o cenário contrário, onde principalmente acho que com a nova geração, que tem muito ego muito forte, que é só falar, e tem um problema ao contrário, de não se escutar. Pô, o rapaz do marketing é bom mesmo, hein? Tem algum pensador brasileiro, que, poxa, eu devia lembrar o nome dele, que fala que no Brasil muita gente busca curso de oratória. E ele diz que o problema é que a gente não busca curso de escutatória. Eu não vou lembrar quem é o pensador, mas segura essa, Irineu. Será que o psicólogo sabe escutar, né? Então tem que saber, né? Mas interessante, vocês sabem a diferença entre ouvir e escutar? Sabem, né? Claro que sabem. Sabem, né? Todo mundo ouviu, ok? Agora, identificar, saber que som é, do que é escutar. Né? Então, dentro das relações, né, o que ele falou é justamente isso. Né? E hoje tem uma necessidade muito grande. Aquele amigo diz assim, chama para o outro, ou aquela amiga fala assim, amigo, eu estou com um problema. Fala que eu te escuto. Só essa primeira fala. Então, sabe, eu tô assim, para com isso, não é nada disso, né? E blá, 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 blá. Ah, tá. Pode falar que eu vou te ouvir agora. Aí verte, né? Então, assim, realmente nós temos uma necessidade de falar. Não é falar, nós temos uma necessidade de despejar, a gente está despejando conteúdo sobre as pessoas. E a gente está falando em conteúdo, a gente vai estar para a internet. Hoje a internet está cheia do quê? De conhecimento ou de informação? Está cheia de informação. Então, a gente realmente tem essa dificuldade de escutar é muito grande. Quando a gente escuta, a gente identifica, a gente se condói, né? Há misericórdia, a gente busca resolver, a gente sente aquela dor do outro, porque a gente escutou. Então, nós precisamos realmente aprender. Isso me faz recordar de trabalhando atendendo na NPO Aracê, de Hamamatsu, crianças, e eu estava com o meu celular para ver a hora, porque era de tempo, né, para as crianças, e o telefone tocou, nem não sei, tocou, e aí aquele olhar para mim e para o celular, né? Só que eu não ia atender, claro, mas assim a menina ficou olhando para mim, olhando para o celular, e eu desliguei, virei o celular, e ela disse assim, você não vai atender? Eu falei, não, eu estou falando com você, estou escutando você. Ela fez assim, me senti tão importante agora. Nunca vou esquecer isso. E eu fiquei pensando, por que ela falou aquilo? Porque ela não é escutada. Ela, às vezes, é ouvida, mas não é escutada. E escutar requer atenção. Você estar atento, você estar direcionado, voltado para o outro. Então, realmente é uma diferença muito grande. A gente precisa aprender a escutar. E isso acontece muito. Esse é um dos grandes problemas. Não gosto muito da palavra problemas, até porque eu tenho trauma, né? Não vou explicar agora, né? Mas eu tenho um trauma realmente dessa palavra. Mas, assim, nós temos dificuldades e obstáculos, né? E dentro da família, a escuta é um obstáculo muito grande. A gente precisa aprender a escutar o sentimento dos outros. O que o meu filho quer dizer?
Porque parar e abaixar na altura do filho é difícil. Porque tem ego, tem vaidade, tem orgulho. Eu sou o pai, eu sou a mãe. Então, escutar é muito importante. Esse negócio de baixar para falar na altura do filho, eu trouxe para minha vida porque eu ouvi acho que foi um podcast, uma palestra, não lembro, de uma pessoa explicando como é que repreensão funciona em algumas tribos indígenas. E fala que os mais velhos na tribo onde ele teve contato nunca era de cima para baixo. Quando eles iam repreender a criança, o idoso abaixava, não importa se tinha 3 anos ou 9. Era olho no olho para entender de que era de ser humano para ser humano. Eu falei, caramba, aí ó, tem um negócio para aprender. Aí eu trouxe para casa. E faz diferença mesmo, acho que é menos intimidador. Muito doido, muito doido. Antes de passar para... Você está com a mãozinha levantada, né? Pode se preparar, venha. Um amigo meu está morando na Espanha, e ele falou que lá na Espanha, quando você está na rua, se você fala hola, que tal? Que é tipo, oi, tudo bem? Isso é um sinal de que você está querendo conversar. E o povo, se você pergunta, o povo para e responde. Quando você só quer passar e dizer, aí é... hasta luego. Que é tipo... Pra gente é estranho, porque você fala oi dizendo tchau. Né? Que fala até a próxima. E não é mal educado, mas é um sinal de que você quer parar para conversar ou de que é só uma saudação. E é engraçado que em português a gente faz isso, mas a gente é meio maluco, né? A gente não percebe muito como brasileiro. Mas você já percebeu? E aí, tudo bem? Tudo bem, e aí, tudo bem? Pô, e aí, tudo bem? Ninguém responde nada e vai embora e fica por isso, né? É muito doido. Diga, senhora de azul. Bom, eu sou a Natane, sou de Shizuoka, né? Iwatashi. E minha pergunta é a seguinte, entendeu? Pensando assim, como responsabilidade, como uma pessoa... Eu vivo sozinha aqui no Japão, né? Não tenho família, então a minha responsabilidade funcional é social, né? Com cuidado com as pessoas, com os lugares e ambientes que eu frequento. Pensando nessa dinâmica, agora como buscar um profissional também é tão importante quanto se socializar, né? E atualmente eu estou num grupo de pessoas que sofreu algo muito grave com uma pessoa que se diz psicóloga no Japão, né? E agora eu quero a orientação do senhor, como a gente encontrar bons profissionais que, de fato, né, a gente não tenha uma disfuncionalidade na profissão como psicólogo, né? Porque eu percebi nesse grupo, estando à frente desse grupo, que muitas pessoas ficaram muito piores, né, até tendo que caso de psiquiatra, remédios, por conta dessa psicóloga, né? Então, agora pensando como sociedade que precisa ter responsabilidade, como a gente encontrar bons profissionais e também a opinião do senhor, essa seria uma segunda pergunta, o que o senhor acha sobre terapias alternativas que são hoje oferecidas como meios, né, de recuperar essa família funcional? Alguém pode traduzir? Tudo bem, vamos lá. Quando eu estava falando, né, participo de um grupo e o psicólogo, né, acabou com a pessoa, eu já estava assim, né, será que... Aí ela falou, eu falei, bom que se alguém for jogar o sapato, ele já está mais alto, né? Né? Não era indireta, não, né? Um psicólogo. Aí quando ela falou, eu... Não sou eu, né? Mas a pergunta, né, aonde encontrar um psicólogo bom? Não sei, né? Um podcast é um talk show, né? Os dois. Não, mas respondendo, né? Realmente, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Acho que qualquer profissional, ele não vem estampado no seu rosto, né? Se ele é um bom profissional, se ele é um péssimo profissional, né? Isso está comprovado em muitos experimentos sociais. Pessoas que estão de chinelo, de bermuda, e é um dos melhores cirurgiões. E o outro de terno, e você olha... Não, eu vou nesse porque está bem vestido. Então, realmente, assim, não está estampado no nosso rosto. Mas alguns cuidados, acho que olhar, por exemplo, se no caso do psicólogo, se ele é credenciado, se ele tem uma boa formação, pesquisar onde que ele se formou, isso é muito importante também, em que ano ele se formou, porque às vezes a gente pensa assim, ele se formou faz 1 ano, tem diferença, 2 anos, tem diferença. Então, realmente, as instituições... Ver a página, hoje todo mundo tem uma página, né? Tem um Instagram. Eu tenho, mas não posto nada. Que psicólogo sou eu, né? Mas tudo bem.
Não preciso começar com esse negócio aqui. Mas, assim, olhar realmente em torno desse psicólogo, né? Ter conhecimento das pessoas que ele atendeu, se ele trabalha em alguma instituição de preferência, né? Então, realmente, assim, ter esse cuidado. Eu acho que quando a gente busca um profissional, é como dar um exemplo um pouquinho esdrúxulo, mas quando a gente vai comprar uma roupa, a gente não olha ali, não examina, será que vai servir um carro, não é a mesma coisa? Então, assim, por que não um profissional? A gente vai, esse aqui é bom. E, às vezes, dentro da psicologia, o psicólogo ele pode ser o melhor, mas ele foi o melhor para mim. Então, tem identificação. Né? E não vai identificar com o outro. Não, mas eu fui lá, a minha amiga, o meu amigo falou que era muito bom. Sim, foi bom para ele, porque tem a questão da identificação. Né? Essa empatia que vai criar entre os dois. Então, realmente tem isso. Ok? Qual que era a outra pergunta mesmo? Tá ok. Tá. Lembrei. Sim. Então, justamente eu falei, né, das credenciais, né? Olhar essas credenciais, o CRP. Né? Apesar que você ter o CRP no Japão não quer dizer muita coisa porque o governo não te... né? Não tem um exame ali, não reconhece, mas já valida muito, né? Se você tem um CRP, eu tenho, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Pode ir lá pesquisar, lá eu tenho, tá? Sim, as terapias. Né? Então, assim, eu não conheço as outras terapias, eu só conheço a minha. Então, assim, eu digo para vocês, busquem a minha terapia, né, que é psicologia, né, que é ótimo, eu posso te ajudar. Mas, brincadeiras à parte, né, acho que a gente precisa conhecer. Eu vou dizer assim, qualquer outra terapia à parte é ruim? Não sei. A gente, novamente, tem que ver essas experiências. Então, tem terapias e terapias. Então, assim, realmente eu tenho que conhecer. Né? Porque, assim, eu lembro, na época de faculdade, um professor, um filósofo, e ele disse que um dia alguém falou para ele, estava com alguma coisa, um mal-estar, e falaram para ele, pega arroz, coloca no copo de água, e aí você deixa dormir um dia para o outro, joga o arroz fora e toma aquela água todo dia pela manhã que você vai ficar bem. E ele começou a fazer aquilo, até que um dia ele foi iluminado. Que babaca que eu estou sendo fazer isso? Porque alguém falou que tomar a água do arroz vai curar. Se cura, realmente eu não sei, mas isso existe muito. Então, quando a gente fala de terapias, a gente tem que tomar cuidado. Quando se trata de questões psicológicas, psicólogo. Então, assim, preciso de um diagnóstico psiquiatra. Então, assim, não julgo quem faz isso, acho que tem várias terapias muito boas, né? Mas a gente tem que conhecer. Então, acho que conhecer. Acho que está escrito em algum lugar aqui que fala aqui onde quer. Não tem? Não. Isso, aprender é a única coisa que a gente... Então, assim, aprender realmente é buscar informação. Quando a gente busca informação, a gente aprende. Então, com relação às terapias, a gente precisa buscar se informar. Eu gosto muito do conceito de terapias complementares, de você seguir esse caminho com terapêutico, com psicólogo, o caminho, se necessário, medicamentoso com psiquiatra. Se de repente você vai fazer uso de uma terapia de aroma para dormir melhor, massagem, eu acho que é legal assim, complementa algo que me parece seguro, que é um caminho. Você busca um bom profissional, se é o psicólogo, se há uma necessidade de regular a química do cérebro, vai ser encaminhado o psiquiatra. Vai fazer caminhada pela natureza, vai fazer banho de ervas, complementa, ajuda no bem-estar, mas aí você não entra num caminho que eu, pessoalmente, acho um pouco perigoso. Não, abandona o seu psiquiatra e vamos dormir num travesseiro de carvão ativo. Eu, particularmente, eu acho um pouco perigoso, mas eu já conheci pessoas que foram por esse caminho. Pode gerar um bem-estar inicial, mas eu tenho muita preocupação, porque, por exemplo, você não vai falar para um diabético parar de tomar remédio de diabetes e chupar bala de hortelã. Não, troca, porque hortelã é natural. Eu sei, meu querido, mas ele tem uma deficiência no corpo que, se não tomar o remédio, vai ter um piripaque. Você não fala para uma pessoa que tem pressão alta parar de tomar o remédio e tomar água. Por que a gente vai dizer para uma pessoa que tem uma disfunção num órgão do corpo, que é o cérebro, que está precisando balancear com o remédio, e falar para ela... Não sei, escreve, não sei, com o dedo no céu. Tem que tomar cuidado. Quando complementa algo que vai fazer bem para a pessoa, eu acho legal. Quando tem essa troca, que eu já ouvi algumas pessoas optando pela troca sem consultar o psicólogo e sem consultar o psiquiatra, que é o pior, né? Porque o psiquiatra não amarra ninguém também, né? A gente vai porque tem que ser voluntário, mas é meio perigoso.
Eu particularmente acho, na opinião pessoal. Gente, mais alguma pergunta por essa etapa ou a gente segue para a próxima? O professor sorriu. Quer falar, professor? Boa noite, gente. Meu nome é Neto, sou aqui de Toyohashi mesmo, tá? Eu queria perguntar pro Irineu uma questão. Como eu sou da área da educação, a gente vê pais e mães aqui no Japão, como no Brasil também. Aqui no Japão, pais que ficam em dúvida de colocar o filho na escola japonesa, na escola brasileira e tal. E lá no Brasil também tem surgido muitas questões sobre homeschooling. Então eu queria saber, Irineu, se o homeschooling ele causa na criança alguma disfuncionalidade social. Só pergunta fácil. Pergunta fácil. Boa pergunta. Uma boa pergunta, realmente. Né? Primeiro, acho que você fez um comentário muito, muito importante, né? Dessa dúvida, né? Dessa indagação, escola japonesa, escola brasileira. Acho que a família tem que olhar, primeiro eu tenho que olhar para a família. Qual que é a minha estrutura? Eu vou ficar aqui, eu vou voltar, quanto tempo eu vou ficar, em quanto tempo eu vou voltar? Na dúvida, consulte um profissional que vai te orientar. Mas acho que a família tem que... Isso está bem claro. Com relação à sua pergunta, Neto, olha, vai depender dessa escola, né? Como que é a estrutura dessa escola, como que realmente é o conhecimento, né? Como, o que é passado. Então, assim, eu apontar vai ou não diretamente é difícil sem ter um conhecimento do que está se passando ali dentro, naquele momento, né? Mas acredito, sim, que, como o Carlinhos falou, se as terapias elas vêm acrescentar, pode acrescentar, como também pode mexer muito com a cabeça das crianças, né? Pelas diretrizes, pelo ensino que se é colocado, porque a gente sabe de algumas escolas que têm um conceito totalmente diferente de mundo, né? Então, isso, né, pode realmente bagunçar a mente. Ideologias, feminismo, machismo, filosofia, física quântica, tem tudo e tudo um pouquinho mais, tudo batido ali. Então, o quanto isso vai mexer, não dá para se dizer. Eu precisaria de entender o que está acontecendo, quais são as normas, o que está sendo ensinado para poder dizer. Mas acho que é muito simples. A gente precisa conhecer, né? Então, realmente pode mexer, como pode não mexer, né? Então, realmente é uma pergunta assim, interessante, mas é que eu não consigo realmente pontuar aqui, até foge da minha área, né, da sua área. Essa é uma discussão que no Brasil eu já conversei e já ouvi gente discutindo sobre isso, e aí entra justamente no que você falou, da questão de que depende do homeschooling. Porque, por exemplo, a gente tem numa escola você é educadora, não é? Como é não, tinha... É você? Não. Né? Qual que era a sua função? Tudo bem, tem duas educadoras. Olha o medo de perguntar alguma coisa. Não, porque se você pensa numa estrutura numa escola, tem sei lá, de repente o pedagogo, o diretor pedagógico, não sei o quê, um professor que estudou arte, um professor que estudou ciência, um professor... É uma série de especialistas para tentar compartilhar competência. Depende de contexto para contexto, mas, por exemplo, se eu assumir a educação dos meus filhos, ainda que eu tenha um bom material, eu não dediquei tempo de estudo como professor de arte, passou 4 anos estudando arte, um professor de ciência passou 4 anos estudando ciência, um professor de física, 4 anos estudando física. Um bom material pode ajudar. Dependendo do contexto, parece que é legal. Aí, eu já ouvi de gente que optou pelo homeschooling, só que aí é um homeschooling que ele não é isolado. Se cria uma comunidade educacional. Então, é homeschooling, mas tem dia de encontro coletivo com pais que dominam determinadas áreas, tem sociabilização. Eu acho que o que o professor colocou, né, o Neto, e eu também me pergunto sobre isso, é quando, por exemplo, se eu tirasse o meu filho da escola, seja por X questão, por questão de ideologia política, filosofia, religiosa, econômica, eu trago isso para mim, eu crio uma bolha dentro da minha casa, e eu não estimulo ele a conhecer o diferente, a questionar, a aprender. Pode chegar no final e discordar, mas assim, se eu isolo ele, é complicado. E isolo do relacionamento social com outras pessoas nesse, talvez, protecionismo pode ser doente, né? Mas assim, meu olhar de pai e com xeretice de podcaster que ouviu, que aí a solução que eu vi que o pessoal de homeschooling já tomou no Brasil
é criar essas comunidades educacionais, justamente para não ter o isolamento, para gerar interação, atividade, estudo em grupo e tal. É a melhor solução? Não sei, né? Até no Brasil, não sei se é reconhecido o homeschooling já, não sei como é que está a parte educacional no Brasil. Ainda não é, né? Carlinhos, ou seja, a gente volta à escola, porque se a gente cria um grupo, já virou uma escola, né? Então, realmente é uma discussão bem ampla, né? Porque, assim, se eu for único, eu sou o pai, eu sou o educador, eu sou o professor, eu sou o diretor, né? Se for individual. Eu tenho a minha percepção de mundo, eu tenho a minha subjetividade, é única. Tudo que eu for falar não vai ser escolas, vai ser a minha escola, né? Então, pode prejudicar. Mas também eu posso proteger essa criança do mundo. E hoje, quando a gente olhar, essa é uma reflexão bem interessante, né? Porque, assim, dentro desse tema hoje, eu falei, famílias disfuncionais, elas já estão separadas, subdivididas, né? Então, atrapalha e também pode ajudar. Mas, realmente, tudo vai depender dessa estrutura. Porque esse pai, vamos pensar apenas no pai, esse pai é uma família, e ele está em qual lado? Funcional ou disfuncional? É aquela maravilhosa resposta do depende. Depende. Muito bem, sigamos para o próximo tópico. Não, esse lado não quero mais não. Vamos ver. Não, tô brincando. Vamos lá, não, mas... Caramba, tem pergunta no YouTube. Moderadora, você consegue enxergar a pergunta no YouTube aí? Pode, vem aqui na frente para o pessoal ouvir lá no podcast. Seu nome e a cidade de onde está falando? Meu nome é Elisa, eu sou aqui de Toyohashi. Eu queria perguntar para o Irineu, nós estamos falando de família disfuncional, mas assim, quais seriam passos, né, assim, práticos para a família se tornar funcional? Porque, por exemplo, se você tem uma disfunção alimentar, aí você faz uma reeducação alimentar, né? Ou em finanças, você faz aí um curso, mas aí para a família, né, a gente vai repetir padrões, né, que a gente recebeu na nossa família de origem. E como que vai mudar? A gente está aqui no Japão, a maioria longe da sua família, né, pais, avós, porque isso eu creio, muito importante, né, ter essa família ali junto, né, para ajudar também na educação da criança, mas a maioria está sozinha. Eu vejo essa realidade, né? E como que pode mudar isso? Fazer uma escola de pais, de mães, sei lá, como educar filhos? Porque ninguém recebe um manual. Então, como fazer? A gente falou, olha, tem isso, isso, isso. Mas como mudar essa realidade aqui no Japão? Sei lá, que instrumento, o que dá para fazer que você poderia nos iluminar nesse sentido? Nossa, merece até uma palminha. Ilumine nisso, Irineu. Deixa eu só responder uma ouvinte que está no YouTube. Viu como a internet é importante? É o pessoal do marketing aí. Estão perguntando de atendimento no YouTube. Confirma para mim o @ da Sabja no Instagram. É @ NPO_Sabja. Eu li as perguntas do YouTube. O atendimento, quem quiser fazer o atendimento com o Irineu, eu deixei um cartão ali. Aí é só ou manda um e-mail, ou liga, ou manda mensagem no Instagram, ou no Facebook, e a gente marca o atendimento com o Irineu. É online, para o pessoal de Toyohashi aqui online, só que a gente tem também o atendimento presencial, que fica no consulado de Hamamatsu, na prefeitura de Shinshiro e na prefeitura de Toyokawa, só para as crianças de Toyokawa. Então, quem quiser e quiser marcar um horário, entre em contato com o Sabja. Sou eu que respondo, eu faço o agendamento. Temos outros psicólogos, no total são 4 psicólogos. O Irineu é o mais requisitado, a agenda dele está impossível, mas a gente dá São um poucas jeito. vagas, porra, hein? A gente dá um jeito de colocar para as pessoas que fazem questão que seja o Irineu, a gente consegue encaixar. Tentem, né? Vão tentando. Eu dou um jeito para colocar. Mas a gente está à disposição de todo mundo. Tanto faz adulto, criança, homem, mulher. Não temos restrição, nem de idade, de nada, desde que seja brasileiro. A nossa verba são para os brasileiros. Então, a gente está à disposição de todos vocês.
temos acolhimento, não só o Irineu, né? A gente tem advogado, tem médico, temos orientação educacional também, na parte de educação para a escola japonesa. Então, a gente está à disposição de todos vocês. Então, hoje, como o assunto é sobre família, eu acho importante a gente falar também que o Irineu faz o atendimento também para as famílias, não somente a criança. O atendimento se estende a todos os familiares. E eu acho isso importante, porque muitas vezes o problema não é só da criança, não é só dos pais. É um problema familiar que tem que ser falado, tem que ser discutido com todos. Então, eu coloco o Sabja à disposição de todos. Quem quiser, é totalmente gratuito, não cobramos nada. Então, eu só peço, assim, quem marcar o horário tem o comprometimento de fazer o atendimento, né? A gente está sempre à disposição. Obrigada. Muito bem, muito bem. Então, para nossa ouvinte aqui no YouTube, NPO_Sabja. Você tem pergunta também? Primeiro tem a resposta de quais são os passos, caminho, família funcional. Tô te ajudando aqui, tá vendo? Para isso que serve o secretário Carlinhos. E aí depois a gente vai para um rapaz cabeludo, igual do penteado dele. Amandinha de novo. Ok, então vamos lá. Primeiro, resposta da Elisa, quais são os passos, caminho à família funcional? Se a gente pensar numa família disfuncional, uma família nesses moldes, nessa estrutura, acho que a conscientização, né? Enquanto família disfuncional, se a gente conseguir perceber e se conscientizar de que algo não está certo ou que algo está errado dentro da minha família, da minha estrutura, acho que é a consciência. Então, a partir desse momento, o que eu faço? Vou buscar ajuda. As pessoas me perguntam, mas eu devo buscar ajuda ao psicólogo imediato? De repente, não. De repente, você tem um amigo que você confia, que é uma pessoa séria, bacana, que te dá uma boa ideia, mas sério, que você vai buscar informação. Estou passando por essa situação, está acontecendo isso. Se é uma pessoa séria, ele vai te direcionar. Então, às vezes, buscar uma instituição religiosa, alguém que possa te orientar no sentido. Né? Então, grupos de apoios, né? Até a Lisa falou, se criar mais grupos, seria interessante. A Jamília é especialista em grupos, né, Jamília? Então, assim, seria uma resposta interessante. Mas acho que o primeiro passo seria essa conscientização, se houver. Né? Havendo a conscientização, sim, eu busco um profissional. Para quê? Para identificar quais são esses padrões disfuncionais. Uma vez que eu consigo identificar esses padrões, esses meus comportamentos disfuncionais, eu consigo modelar, eu consigo ressignificar isso através da terapia. Né? Então, aí você pode buscar um psicólogo da terapia sistêmica, né? Ou um outro psicólogo mesmo que dá atendimento para família e casais, né? Ou a terapia totalmente individual, porque assim, quando a gente fala de família disfuncional, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Né? Esse eu veio dessa família, que se uniu com esse outro eu, que veio de uma outra família disfuncional e juntou nesses dois eus que agora viraram uma família. E como está cada um? Cheio de marcas, né? Feridas, abertas, raízes que a gente traz. Então, a gente precisa, além de tratar a família, a gente trata também de forma individual. Se reconhecer, deixar algumas crenças que a gente tem pelo caminho, crença de identidade. Quem sou eu? Né? Isso eu pergunto nos atendimentos para as pessoas, quem é você? Me fale duas qualidades. Duas, não é? Porque duas. Então, qualidade? Pode ser outra coisa? As pessoas falam isso. Porque é difícil falar. Porque não sabem qual é a sua identidade. Então, crenças de identidade. Crenças de merecimento. Acho que não merece as coisas, né? Outras pessoas falam, não, eu não mereço. O que aconteceu comigo é porque eu não merecia isso. E você olha para a vida dela, tem um buraco. Né? Então, crenças de capacidade também. A pessoa trouxe isso, porque o pai, a gente já falou sobre isso, o pai, a mãe falou, você não presta para nada, você nunca vai ser ninguém. E interessante, as experiências que eu tenho no atendimento, eu gosto de compartilhar. Eu atendi uma pessoa, e ela 3 irmãos, a mãe, ela, não sei se era cabeleireira ou manicure, e a mãe falava que o filho ia ser engenheiro, que a filha ia ser médica, e que essa paciente ia ser manicure ou cabeleireira igual a ela. E aí, o filho se tornou engenheiro. E aí, a filha se tornou enfermeira padrão. E aí, ela se tornou... Você não sabe? Manicure.
Por quê? Palavras, lembra das palavras? Né? Como é importante, lembra das feridas? E na terapia ela falava assim, sabe por que eu me tornei manicure? Porque era a única coisa que minha mãe dizia para mim que eu era boa. E ainda, mais ou menos. Crença de identidade, crença de merecimento. Então, Elisa, é isso. Acho que eu preciso identificar alguma característica em mim, nesse meu eu, nesse outro eu, buscar ajuda profissional para tratar a família, né? Essas disfuncionalidades dentro da família, porque minha dificuldade, a minha dor, não fica só comigo. Ela afeta a quem está do nosso lado, afeta os nossos filhos. É assim? Um dia desses eu estava saindo de casa, indo no meu carro, indo para Ramatos para trabalhar numa sexta-feira, e sabe quando você ouve o seu pai dizendo no seu ouvido, assim, a voz? Eu assustei. Por que aquilo veio? Né? São os gatilhos que a gente chama, porque são marcas do passado. Tá? E a expressão que meu pai dizia, que naquele momento veio, foi uma pessoa honesta, trabalhadora, é aquela que faz calo nas mãos. Já ouviram isso? Lá do interior da roça, onde a gente veio, né, era muito isso. E eu fiquei pensando, poxa, se meu pai estivesse me vendo hoje sem calos nas mãos, ele ia dizer que eu sou vagabundo. Percebe a importância disso? Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. Porque se eu olhar para isso, eu vou dizer assim, peraí, eu não posso ser psicólogo. O psicólogo não faz calo nas mãos. Então a gente começa a trazer crenças do passado e a carregar. Então, é importante eu identificar isso. Eu tenho isso por quê? Busco ajuda profissional, trato toda a minha família e também trato de forma individual. E vamos criar mais grupos aí, né? Muito bem. Vocês estão gostando? Sim. Muito bem. Faltou metade da resposta para a pessoa que está lá no YouTube. Doutor Irineu, poderia me dizer se as fábricas são matadoras de sonhos? Essa tá fácil, hein? Porque o horário de trabalho de fábricas afastam os pais dos filhos. Então, são uma pergunta e uma consideração que eu imagino que talvez dê uma margem para a resposta. Né? Depende. Tudo depende, né? Sim, as fábricas realmente vai depender dessa estrutura familiar. Acho que das opções, a gente pode fazer opções. A gente diz assim, eu não tenho opção. Eu entendo a realidade de cada um de verdade, gente. Eu escuto pessoas todos os dias. Eu entendo a realidade de cada pessoa. Mas eu posso garantir, há opções. Há opções. Né? E às vezes as pessoas falam assim, nossa, para você é fácil falar, você é psicólogo. Pô, mas a Erika acabou de falar, eu paro de trabalhar 9 horas da noite. Às vezes eu saio de casa às 6h40. Né? Então, assim, eu trabalho bastante, eu ralo bastante, só não na fábrica. Né? Então, assim, há opções. Né? Falo isso porque eu vim da roça, eu fui cortador de cana. Quem aqui do interior sabe o que é isso. E eu mudei minha realidade. Eu não estou aqui querendo impor a minha realidade para as pessoas, mas há opções. Claro, não são todas iguais, mas a gente pode. Então, assim, mas a fábrica, se a gente não olhar para a gente com carinho, com amor, e interessante que uma das perguntas que eu mais faço para as pessoas é: o que você quer para a sua vida? E as pessoas falam assim: eu não quero estar na fábrica. Tem algum problema nessa fala? O que vocês acham? Não, né? Não tem, né? Mas tem. Aonde que eu não quero? Estar na fábrica. O nosso cérebro ele é motivado para o não ou para aquilo que a gente quer? Nosso cérebro vai buscar, tende a buscar o que a gente quer. Se eu estou falando eu não quero, aonde que eu permaneço? Na fábrica. Porque alguém se motiva por algo que não quer. Eu vou me motivar por isso que eu não quero. Como assim? Agora, a gente precisa de ter sonhos. Aí entra começando a responder a pergunta. Eu preciso de ter sonhos, objetivo, projetos. E quando eu tenho, o nosso cérebro, a nossa mente, começa a criar essas opções, essas estratégias para poder sair daquela fábrica. Mas fábrica é um serviço honrado. Acho que a gente olhar para isso também. Eu gosto de dizer que o trabalho, não vou dizer a fábrica, mas o trabalho é uma ferramenta que está entre eu e a realização do meu sonho. E essa ponte é uma ferramenta que me leva até lá. Então, olhar para isso de forma... A gente precisa reconfigurar as nossas palavras, os nossos sonhos, os conceitos. O conceito, ele é literal,
mas ele tem o meu conceito próprio. Né? Então, assim, fábrica matadora de sonho pode ser, se eu me acomodar, mas também pode ser uma força motriz, uma motivação para dizer, eu quero algo melhor para a minha vida. Eu quero mudar a minha realidade. E todos nós podemos mudar a realidade. Foi uma ótima pergunta. Qual é o nome dela? Ok. Então, foi uma boa pergunta que o Mog fez. Né? A fábrica realmente, assim, possa ser essa força motriz e que possa mudar a realidade. Eu não preciso de olhar para a fábrica, para a indústria, como algo ruim. Né? E também, por outro lado, a gente tem que entender a realidade de cada um. Tem pessoas que são muito felizes, estão muito bem trabalhando aonde ele deseja. Mas desde que eu esteja consciente de que eu quero estar naquele lugar. Venha. Mas esse avental é bonito demais. Palminha pro nosso cafeteiro. Êêê! Bom, eu tenho duas perguntas, doutor. A primeira é, a gente sabe que dos últimos anos a forma de educar as crianças tem mudado, porque na nossa época os nossos pais só olhavam para a gente entendia a informação. E até estava conversando ontem com um amigo fotógrafo que fotografa famílias, ele é especializado em famílias há mais de 10 anos. E hoje é muito comum que ele vá fotografar famílias e o filho de 3 anos, 2, 3 anos, fecha a mão e dê um soco na cara do pai e o pai dá risada, acha bonito. Será que a gente pode dizer que essa família já está numa disfuncionalidade? E a outra pergunta é, o quanto dessas famílias disfuncionais, hoje em dia, tem como protagonista uma pessoa com transtorno de personalidade? Alô, bonito, hein? Já esqueci a primeira pergunta, mas tudo bem, né? Alô, bonito, né? Sim, acho que sim. Vocês concordam? Sim ou não? Está em qual lado? Funcional ou disfuncional? Né? Claro que as famílias hoje mudaram bastante a forma de educar, né? Como realmente você falou, né? Minha mãe eu que o diga, né? Minha mãe dizia, chegar em casa a gente conversa, e conversava. E era uma conversa longa que a gente tinha, né? Mas sim, é uma família que já está realmente disfuncional, porque não há respeito, né? Acho que hoje há os exageros do passado em que havia os nossos pais, não sei vocês, mas eu apanhei bastante, então às vezes era exageradamente. Né? Eu não culpo os meus pais porque o que eles tinham. Né? Mas hoje tem os excessos da criança, né? Porque hoje, para a gente educar, a gente não precisa de bater mais. A gente tem que ter autoridade. Né? Não precisa desse olhar que gera medo, errando aqui a palavra, né? Mas que gera medo. Né? Mas o respeito. Uma das coisas mais importantes é respeito. Né? O filho só vai aprender a amar o pai se primeiro ele respeitar o pai e a mãe. Primeiro vem respeito. A gente não é obrigado a conviver com todo mundo e amar todo mundo. Essa história, eu preciso amar. Não. Se alguém contou isso para você, não. Mas eu preciso o quê? Respeitar. E quando o meu filho me respeita, minha filha me respeita, ela passa a me amar. E ela não vai querer me agredir, ele não vai querer me agredir. Então, sim, é uma família que já realmente perdeu. Os pais já perderam o controle. São pais, por quê? Permissivos. Né? Se, por um lado, tem os pais autoritários, meu filho tem que se comportar assim, sabe? E isso acontece bastante, né? Vou emendar na sua pergunta aí, em que as crianças estão tudo brincando na sala, o portão bateu. Por quê? Pai autoritário. Papai chegou. Fica quieto. Né? Quantos atendimentos eu tenho assim? Que não pode falar. Seus sentimentos, né, suas ideias não são válidas. Cala a boca, você não fala. Criança não fala. Criança aqui não tem vez. Né? Então, é exagerado. E, por outro lado, né, a falta de respeito, porque o pai perdeu e a mãe também perdeu já a autoridade. A autoridade não se ganha com tapa, mas se ganha com respeito. Respeitando, foi o Carlinhos falou, abaixar para o filho. Eu me abaixar para o meu filho. Né? Então, a gente precisa aprender, antes de respeitar os nossos filhos, nossa família, a se respeitar também, né? Impondo os nossos limites. Acho que uma coisa muito importante dentro da família é o limite. Até onde vai o meu limite? A gente acha que o limite é para o outro. Né? Não vem, não ultrapassa aqui, não. Correto? A gente faz isso. A gente aprendeu que é assim, o limite está aqui, se você passar, você está invadindo o meu limite. Mas não, o limite não é para o outro. O limite é para mim. Até onde eu aceito esse tipo de situação? Até onde eu concordo com esse tipo de coisa? Então, o limite é para mim. Aí eu digo, olha, até que eu aceito isso. Se passa disso, a gente vai conversar, a gente vai agir. Eu estou me respeitando. Né? E qual era a outra pergunta que eu já esqueci?
Vocês vão achar que eu sou meio... Né? Esqueço tudo, né? Olha, isso é uma das características dessas famílias. Nessa disfuncionalidade das famílias leva a esse transtorno. Não dá para dizer números, né? Porque realmente nunca foi medido quantas famílias. Aliás, como a gente consegue medir quantas famílias são funcionais? Não dá para dizer. Mas se a gente olhar de forma para a sociedade, para as nossas famílias, talvez nós conseguimos dizer, né, se a minha família era ou não disfuncional, ou se tinha alguns requisitos de uma família disfuncional, né, ou algumas características. Eu não tenho todas as características, mas eu tenho algumas características de uma família disfuncional. Então, realmente não dá para quantificar quanto, né, desses transtornos é por conta de uma família disfuncional. Agora, que famílias disfuncionais, sim, geram transtorno de personalidade, sim, geram. Muito bem. A sua pergunta ainda permanece? Corre. Enquanto ela está vindo aqui, a gente está chegando... Pode vir. Vem rápido, devagarinho. A gente está chegando a 90 minutos de gravação desde a hora que eu comecei a falar. A gente pode esticar 10 minutos e a gente aterriza? Tudo bem? Sim? Que a gente tem bolo para a gente comer ainda. Sim. Muito bem. Pergunta, vou mudar agora. Agora é a Videomaker. Boa noite, meu nome é Amanda, Videomaker. Tô brincando. A moça que estava sentada ali não tá mais, ela trouxe uma questão sobre os pais, né? E o moço cafeteiro trouxe a situação com a família, né? Eu queria trazer o lado da criança, do adolescente que quando muda do Brasil para o Japão sofre a questão do choque de cultura e de língua. Por exemplo, eu vim para o Japão quando eu tinha 12 anos e eu estava entrando na minha fase adolescente, eu já tinha meio que formado minha cabeça, começando, né? E desculpa, tô nervosa, viu? Não é sempre que eu tô na frente da câmera, eu sempre tô atrás. Aí, tô tremendo. Então, por exemplo, eu entrei direto numa escola japonesa, então eu não falava nada de Nihongo. E, de certa forma... Oi! Dá apoio técnico, hein? Oi! De certa forma, assim, minha visão, eu me sentia incapaz de me comunicar com os outros e eu sentia, tipo, que eu não conseguia falar tudo o que eu queria, então eu me sentia presa comigo só, sabe? E em casa, assim, eu acabei me fechando muito e tudo o que eu acabei sentindo se transformou em raiva. Tipo, eu tinha, como que fala, explosões de raiva, assim, sabe? De ficar brava do nada por questões mínimas. E hoje eu vejo que são coisas simples que eu me estressava. E eu queria perguntar, tipo, porque hoje em dia eu ainda tenho um pouco de dificuldade de me abrir assim com outras pessoas, né? Eu acho que é questão de muito adolescente que vem do Brasil para cá, ou sabe, que sofre pelo mesmo processo ali, né? E eu queria perguntar o que eu posso fazer para melhorar esse meu lado e, tipo, o que eu poderia ter feito naquela época para que eu não ferisse as pessoas que estavam à minha volta, que estavam só tentando ajudar e eu não percebi isso. Hoje eu percebo e tento me redimir sempre, né? Que não foi legal, né? E eu queria saber o que eu posso melhorar e o que os pais também podem ajudar a criança, que muitas vezes tem pais que não percebem que a criança está passando por aquela situação. Por exemplo, às vezes a criança tem explosões de raiva, o pai só fala, é mal educado, que não sei o quê. E às vezes a criança não consegue só falar o que está sentindo. O que acontecia muito comigo, que eu achava que ninguém ia me entender. Acho que é questão de adolescente também, né? Eu era bem revoltadinha. Saía brigando e tudo. Mas hoje eu tô melhor, graças a Deus. O que você pode fazer hoje, né? Você perguntou. Acho que ajuda psicológica vai te ajudar bastante, né? Trabalhar essas habilidades sociais, né? Para você se socializar, se abrir, olhar para essas crenças, o que está aí dentro, né? Realmente corajosa, né? De vir aqui à frente e falar algo de si, ainda mais expor, né? Então, é um grito que ela está dando, né? Eu preciso de ajuda. Isso é muito bacana, muito legal, né? Então, acho que ajuda psicológica. Você está aqui, né? Não comigo apenas, mas você pode buscar um profissional, mas de preferência comigo, claro. Né? Mas trabalhar essas habilidades sociais, ok? E o que você falou assim, o que eu poderia ter feito lá atrás?
12 anos você tinha? 12 anos, né? Ok. Eu não sei como é que você era lá atrás, né? Mas às vezes não muito. Porque quem teria que fazer eram os seus pais. Eu não estou culpando, não sei se seus pais estão aqui, não estou culpando, julgando, todos nós passamos por isso. O tema é justamente isso, famílias funcionais e disfuncionais. E acredito que muitos aqui estão se identificando, talvez de um lado ou do outro. Talvez mais para um lado, né? Então, o que eu poderia ter feito? O que ela poderia ter feito lá? Muitas vezes nada. Porque muitas vezes cabe o quê? Aos pais, a nós pais a percebermos isso. E nós ignoramos. Eu tenho que trabalhar, porque eu ouço isso. Como eu falei, eu entendo a realidade de todo mundo. A gente precisa olhar com carinho. Não é fácil, né? Mas uma família funcional é essa família que é resiliente. Nem cabelo, achar que é a pergunta. Desculpe interromper. É que eu queria passar uma visão do que eu gostaria de receber. E, tipo, eu acho que seria legal os pais escutar o que eu gostaria de receber naquela época. Por exemplo, quando eu passava por tudo isso, por exemplo, esse choque de cultura e de língua, e eu não sabia entender o que estava acontecendo à minha volta, eu gostaria muito, tipo assim, que meus pais sentassem comigo e conversassem sobre tudo, assim, e explicassem o que estava acontecendo e que eles podiam me dar apoio. Então, tipo assim, se você trouxe o filho pequeno ou adolescente, não sei, eu acho que seria legal passar por essas discussões difíceis, nos torna pessoas grandes. E eu acho que seria legal. Tipo, a criança muitas vezes não sabe o que está fazendo, como o senhor Irineu disse. E então, às vezes é legal o pai também tomar coragem e conversar com o filho sobre o que está acontecendo ali, que ele está ali para ajudar. Mas também não forçar, porque muitas vezes forçar não ajuda muito, né? No meu caso. Mas se alguém estiver passando por algo parecido, o que eu gostaria de ter recebido muito também seria o apoio. Não que meus pais não me apoiassem, eles apoiavam muito, mas não sentaram e conversaram comigo, né? E hoje a cabeça que eu tenho, eu formei um pouco meio que sozinha. Mas, claro, eles tiveram muita influência depois que eu comecei a entender sobre a vida. Enfim, obrigada, é isso. Não, foi bacana, acho que eu nem preciso responder. Acho que ela perguntou e ela respondeu realmente isso. O que um filho nessa situação precisa dos pais? Amor, carinho, escuta, ser notado, ser visto, né? Não é ficar como um vaso, às vezes acontece. Não estou julgando ninguém, estou dizendo que a gente precisa, né? Eu também sou pai, eu sou psicólogo, eu sou pai. E, por incrível que pareça, às vezes a gente, quando a situação é com a gente, o que eu faço? Mas você não estudou? Aí vem um questionamento. Pô, mas você não estudou, você não fez 5 anos, você não fez isso, você não fez aquilo. E você fala, aí dá um nó na garganta, aí vem a lágrima. Porque a gente é ser humano. Mas aí você respira fundo, chama a esposa, o marido, vamos resolver essa situação juntos, vamos se abraçar, vamos ser resilientes, vamos dar amor, vamos olhar para o nosso filho, né? Vamos entender que a gente não é super-herói, que a gente não consegue responder e fazer tudo, né? Então, assim, é isso, né? Parabéns pela coragem de vir até aqui. Muito bom. Yay! Gente, para respeitar o horário que eu combinei com vocês, eu vou abrir uma perguntinha a mais. Alguém quer? Se vocês fizerem pergunta fácil, a gente responde as duas. Eu vou dar a voz para ela por enquanto. Venha! E saiba que a Infinitum ofereceu brindes para sorteio. A gente não pode esquecer. Muito bem. Seu nome? Boa noite, eu me chamo Nelma e moro em Haiti, Anjo. Eu queria não fazer uma pergunta, mas pedir um conselho para nós, pais que estamos aqui, que temos filhos que muitas vezes nasceram aqui ou vieram muito pequenos e que acabam falando só japonês. E que quando eles chegam na adolescência como ela, há a problemática da comunicação. Como que eu vou conversar com esse adolescente? Como eu vou ter essa conversa difícil se a gente acaba não falando a mesma língua? Então, que conselho que você daria para os pais para não chegar nesse ponto de não poder conversar? Estou passando por isso. Aprenda o japonês, né? As crianças conversando e eu... O que estão falando, né? Aí chama o tradutor. Filho, o que estão falando aqui, né?
Mas aprenda o japonês também, né? Mas realmente, assim, os 2 idiomas, né? Realmente a gente tem que trabalhar com os 2 idiomas e ter essa comunicação, né? Novamente, é uma família funcional, uma família que cresce se comunicando, conversando, uma família aberta sobre os sentimentos. Porque realmente expressar os sentimentos em japonês é muito difícil. Para os japoneses é fácil, porque é cultural, porque não tem só a língua, é a cultura, tem todo um sentido, uma representação. Agora, para os brasileiros já fica mais difícil. Então, realmente, assim, o conselho acho que seria justamente isso, né? Ter essa comunicação aberta, construir esse vínculo afetivo, claro, desde que ele fale o português e os pais, ou se falar só uma língua que toda a família fala, não importa se seja japonês, né? Mas que construa um vínculo, uma vinculação desde pequeno. Esteja próximo do filho, que a família seja unida, porque na vida adulta não vai ter problema, ok? Muito bem. Quer fazer sua pergunta fácil? Venha. Acaba sendo um pouquinho da... Eu queria fazer uma pergunta, só que já respondendo um pouquinho para a senhora. Eu também nasci e cresci aqui no Japão. E foi uma cultura que meu pai colocou dentro da nossa família, que dentro de casa a gente só falava português e só japonês para fora de casa. Aí, graças a Deus, por causa desse luz que meu pai teve, eu não tenho muito sotaque no português, eu consigo me comunicar sem problema nenhum no português. E hoje em dia eu trabalho com japonês, fazendo licitação, essas coisas em japonês, e eu consigo falar muito bem as 2 línguas. Então, uma coisa que minha família fez comigo e funcionou foi isso aí. Tipo, em casa só português, ou estabelecer um dia só para uma língua. Aí agora minha pergunta pro senhor Irineu, muitas das vezes eu vejo, não tô falando que todos os casos, tá? Mas às vezes a pessoa que está procurando ajuda não é a pessoa que precisa mudar na família. Porque eu acho que o primeiro passo para melhorar é a gente identificar que a gente está errado. Mas quando a pessoa que está causando a dor na família, ela não reconhece que ela é a pessoa que tem que mudar. E já teve essa conversa e não consegue passar desse estágio de, você tem que melhorar, vamos tratar? Realmente isso acontece, né? Geralmente, mas quem vai, a maioria das pessoas que vai à terapia realmente precisam. Mas isso é muito comum também, eu buscar ajuda para o outro. Porque realmente é aceitação, aceitar que eu preciso mudar é difícil, porque é reconhecer o meu erro. Né? E tem uma coisa que eu gosto muito. Culpa. Não dá culpa. Eu não gosto muito de usar essa palavra culpa dentro de um contexto. A culpa ela não muda a realidade. Ela apenas nos afasta. Agora, quando a gente assume a autorresponsabilidade, não, a responsabilidade é minha. Isso aconteceu porque eu fiz isso. Isso aconteceu porque eu deixei de fazer isso. Eu estou assumindo a minha autorresponsabilidade. Né? Então, a gente precisa levar essa pessoa a ter essa consciência de que ela tem a responsabilidade. Porque quando eu tenho essa autorresponsabilidade, eu consigo mudar, eu consigo buscar ajuda. Mas é muito comum, realmente, as pessoas estarem buscando ajuda para o outro. Né? É um processo mais longo, porque eu preciso me informar. É válido, claro que é. Eu preciso aprender a lidar com esse outro também. À medida que eu lido comigo, é o que as mães fazem. Né? As mães fazem isso aqui. Tem muita mãe, né, que tem filhos com TA, fazem isso. Eu preciso entender a realidade do meu filho, o comportamento, o que é do transtorno, o que não é, né? Entender a minha realidade para poder ajudá-lo. Então, com relação a transtorno dentro das famílias disfuncionais, isso também acontece. Eu preciso entender como essa pessoa age. E para isso a terapia é muito válida. Então, também é muito válido eu buscar ajuda para o outro, mas como informação. Como eu devo agir, como eu devo me comportar, como eu devo colocar na presença dessa pessoa. Claro, sempre trabalhando para que esse outro tenha essa consciência e assuma essa autorresponsabilidade e no futuro esteja ali no consultório falando com um psicólogo, claro, né? E melhorar a sua vida. Ok? Respondi? Ok. Muito bem, Mr. Irineu Jó, diretamente de Toyohashi. A gente está terminando o episódio. A naturalidade, é só quem está ao vivo que sabe. Muito bem, gente, quem precisa saber da Sabja, @NPO_Sabja. Se você gosta das gravações ao vivo do Mochiori Podcast, você precisa seguir o canal da Nabecast, que é a produtora, no YouTube, youtube.com/NabecastJP. Se você gosta do Facebook, facebook.com/NabecastJP, Instagram, @NabecastJP, LinkedIn e TikTok, porque o tiozão também tá no TikTok, Carlinhos Vilaronga.
E é isso, obrigado pela sua companhia. Para você que está aí no YouTube, muito massa. Para você que viu no Facebook, bom também. Para você que está no Spotify ou nas outras plataformas, muitas graças. E aplausos para todo mundo que está aqui ao vivo para o fim da gravação do episódio número 100. E a galera grita! Até a próxima, sayonara! Este episódio foi editado pela Nabecast.